Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos estar conversando um pouquinho sobre a farmacologia. O que é a farmacologia? Bom, a farmacologia é o estudo de como as substâncias químicas vão estar interagindo com o nosso sistema biológico. De início, a farmacologia ela é dividida em duas etapas. E antes de começarmos a abordar sobre o conteúdo, é importante diferenciarmos essas duas etapas, que é a farmacocinética e a farmacodinâmica. A farmacocinética, então, é basicamente o estudo que o organismo faz com o fármaco, e a farmacodinâmica, basicamente, é o estudo do que o fármaco faz com o nosso organismo. E hoje, então, nós vamos estar conversando sobre a farmacocinética. Agora, pensem comigo. Se a farmacocinética é o estudo do que o nosso organismo vai estar fazendo com o fármaco, o que tanto o nosso organismo vai fazer com esse fármaco? Bom, ele vai absorver, distribuir, biotransformar ou metabolizar e, por último, eliminar ou excretar. Mas antes de começarmos a falar sobre essas etapas da farmacocinética, é importante entender que para que comece esses processos, o fármaco precisa ser administrado de alguma forma. Então, essa administração vai ser dividida por duas vias, que vão ser as vias enterais e as vias parenterais. Começando com as vias enterais elas vão ser administradas por via oral. Então, as vias enterais, nós vamos ter a via oral, a via sublingual, que é uma via de fácil acesso e aplicação. Ela vai ter rápida absorção em fármacos lipossolúveis. E nós vamos ter como exemplo o fármaco captopril, que é utilizado para o tratamento de hipertensão arterial. Porém, essa via também vai ter uma desvantagem, que vai poder ocasionar uma irritação na mucosa. Agora, passando para as vias parenterais, elas vão ser administradas com a utilização de agulha. Bom, dentro da via parenteral, vão ter 4 tipos principais. A primeira é a via intravenosa. É a via de rápida administração e é a única via que não vai sofrer absorção, porque no caso o medicamento vai estar sendo administrado diretamente na corrente sanguínea. Nós temos como um exemplo a coleta de sangue. É importante ressaltar também que nessa via, para aplicação, é preciso que a agulha esteja em um ângulo de 25 graus. Por segundo, nós temos então a via intramuscular, que a sua velocidade de absorção vai depender do local de injeção, da lipossolubilidade, do pH do meio e do tipo da solução, se ela vai ser aquosa ou se ela vai ser oleosa. Então, ela vai ser administrada diretamente no músculo e sua agulha ela deve estar, para aplicação, ela deve estar posicionada no ângulo de 90 graus. Agora, falando da terceira, que é a via subcutânea, ela vai ter lenta absorção e constante absorção. Ela vai ter baixa irrigação sanguínea e ela é usada para administração de como, por exemplo, hormônios, vacinas e anestésicos locais. Ela vai ser administrada no tecido celular subcutâneo e para sua aplicação a agulha deve estar em um ângulo de 45 graus. E por último, então, nós vamos ter a via intradérmica, que é uma via de difícil aplicação. Ela tem de ter pequenos volumes e ela é usada como, por exemplo, em testes alérgicos. Uma curiosidade sobre essa via é que a única vacina aplicada por essa via é a BCG. É aquela vacina que a gente toma quando a gente é bebezinho e vai estar, então, nos protegendo principalmente da doença de tuberculose. E é por isso, então, que a gente tem esse sinalzinho no nosso braço, porque quando aplicada ela apresenta como uma resposta imunológica, ou seja, o aparecimento de uma reação no local de aplicação, indicando então que a vacina ela foi capaz de estimular a imunidade na pessoa. Ela é administrada então na derme e na sua aplicação a agulha tem de estar posicionada no ângulo de 15 graus. E além desses 4 tipos que eu citei de vias parenterais, que são administradas por agulha, nós também vamos ter outros 3 tipos, outros grupos de vias parenterais também, só que elas não vão estar sendo administradas por agulhas, que também são tão importantes quanto as que são administradas por agulhas, que então vão ser a via dérmica, a via tópica e a via inalatória.
E agora então que a gente abordou e entendemos tudo sobre as vias de administração, vamos voltar lá para as etapas então do que o nosso organismo vai estar fazendo com o fármaco. Vamos começar então com a primeira etapa, a primeira fase, que é a fase de absorção. E o que é absorção? Bom, a absorção é transferência do fármaco do seu local de administração para a corrente sanguínea. Quando administramos um fármaco, ele precisa ser absorvido para chegar até a corrente sanguínea, pois é o sangue que vai distribuir o fármaco e levá-lo para o seu local de ação. Mas e aí? O que precisa acontecer para que ele seja absorvido? Para que ele seja absorvido, então, ele vai precisar atravessar as membranas. Nosso organismo ele é revestido por membranas e essas membranas possuem duas camadas fosfolipídicas. Então, o fármaco precisa atravessar essas membranas que são compostas por lipídios. Então, podemos dizer que quanto mais lipossolúvel for o fármaco, melhor ele será absorvido. E o que é algo lipossolúvel? É algo que tem afinidade com lipídios, diferente dos hidrossolúveis, que têm afinidade por água. Então, se um fármaco for hidrossolúvel, ele vai ter mais dificuldade de ser absorvido. E aí, então, eles vão ser transportados por essa membrana por 3 tipos de transportes: o transporte ativo, o transporte passivo e por endocitose. Vamos então ver como funcionam esses transportes. Começando então pelo transporte passivo, é um transporte que acontece sem gasto de energia e ele acontece a favor do seu gradiente de concentração. Mas o que é isso aí, Maria? Gradiente de concentração? É onde o fármaco vai passar de seu local mais concentrado para o local menos concentrado. Agora, falando sobre o transporte passivo, ele pode ser de 2 tipos, de difusão simples ou facilitada. Na simples, o fármaco passa diretamente pelos fosfolipídios, então tem que ser um fármaco lipossolúvel para interagir com esses lipídios da membrana e conseguir atravessar. Outra forma de difusão simples é através de pequenos canais que são preenchidos por água, no caso para fármacos hidrossolúveis. A difusão facilitada acontece através de proteínas que vão transportar o fármaco de maneira mais rápida. Agora, sobre o transporte ativo, ele vai ter gasto de ATP, gasto de energia e acontece contra o gradiente de concentração. Então, o fármaco passa do local menos concentrado para o local mais concentrado. E vai acontecer através de proteínas que funcionam à base de energia. Já a endocitose é um tipo de transporte que acontece quando o fármaco tem uma fórmula grande. Então, acontece com gasto de energia. Bom, existem alguns fatores que vão influenciar na absorção, seja de forma benéfica ou maléfica. O pH é um desses fatores. A maioria dos fármacos são ou ácidos fracos ou bases fracas, são melhores absorvidos na forma molecular. Quando administrados, pode assumir 2 formas, forma ionizada ou forma molecular. E o que determina isso? O que vai acabar determinando isso vai ser o pH do meio. Vamos então observar na tabela. Se o fármaco é ácido e o meio também é ácido, o fármaco vai assumir a forma molecular e vai ser melhor absorvido. É o que acontece com o estômago, pois o estômago tem um pH bem ácido. Se o fármaco é ácido e está em um meio básico, ele vai assumir a forma ionizada e a sua absorção vai ser interferida. Se um fármaco é básico e está em meio básico, ele vai ser melhor absorvido. E se é o inverso, ele vai estar ionizado e a absorção vai ser dificultosa. E aí chegamos a uma grande conclusão de que os fármacos vão ser melhores absorvidos quando estão em forma molecular, ou seja, não ionizada, e o que vai determinar isso é o pH do meio. Alguns fatores também que vão acabar influenciando vai ser o fluxo sanguíneo local, superfície de absorção, presença ou ausência de alimentos, e também a glicoproteína P, que bombeia o fármaco para fora da célula, interferindo assim no seu processo de absorção. E aí chegamos então na biodisponibilidade, que é a fração do fármaco que foi absorvida. Quando administramos um fármaco, é como se ele fosse se perdendo durante o caminho até ser absorvido. Então ele nunca vai ser absorvido 100%. Então o que vai influenciar a biodisponibilidade vai ser o metabolismo de primeira passagem, vai ter a solubilidade do fármaco, vai ter a instabilidade química. Depois de termos conversado sobre todo esse processo de absorção, agora que vamos partir para a segunda etapa, que é a etapa de distribuição. A distribuição é o transporte do fármaco pelo sangue
e pela linfa. Para que ele seja transportado, ele precisa se ligar a proteínas plasmáticas e a principal proteína vai ser a albumina. E alguns fatores que vão acabar influenciando vai ser o fluxo sanguíneo local e a barreira hematocefálica. A barreira hematocefálica é basicamente a barreira que vai separar o sistema circulatório do sistema nervoso. Depois que ele é distribuído, ele vai chegar a seu local de ação para ser biotransformado e para assim finalmente conseguir ser eliminado. Esse processo vai acontecer no fígado e vai estar dividido em duas fases. Na fase 1, então, vai acontecer o fármaco vai sofrer a reação de redução, hidrólise e oxidação, para que eles fiquem mais hidrossolúveis. A maioria dos fármacos, eles passam da fase 1 e já vão diretamente para os rins. Mas quando são muito lipossolúveis, aí eles têm que passar pela outra fase, que essa vai ser a fase 2. O fármaco era muito lipossolúvel e teve que passar para a fase 2. O que a fase 2 vai fazer? Ela vai conjugar. E aí chegamos à etapa final, que é a eliminação. Ela vai acontecer principalmente através dos rins, mas também algumas substâncias químicas vão ser eliminadas por outras vias. A gente tem um exemplo como a via pulmonar, como no caso do álcool, é eliminado através da respiração, que é por isso que sentimos aquele odor forte quando estamos perto de alguém que ingeriu alguma bebida alcoólica. Pode ser eliminado também através do suor, fezes, mas a maior parte vão ser eliminados pela urina. Finalmente o fármaco chegou aos rins e agora ele precisa passar por 3 etapas. A primeira é a filtração glomerular, a segunda é a secreção tubular e a terceira é a reabsorção tubular.